Usar cores e o medo de ficar brega, de não dar certo, de ficar mal vestida, de que tem gente que fala que ficar mal vestida é igual ficar brega, de tantas outras coisas, gente. O tal do medo de usar a cor. Esse é um dos temas mais pedidos por aqui. Dificilmente eu abro uma caixinha de perguntas e não vejo alguma pergunta sobre cores. Então hoje falaremos delas, as cores, tá? E como você faz para estar bem vestida, colorida, sem medo, né? Sem medo de tudo isso que eu falei e sem precisar se aprisionar. Por quê? Tá rolando um outro medo. Tá rolando o medo de fazer teste de coloração, porque acha que vai ser aprisionada pela cartela. E eu vou falar que algumas coisas algumas pessoas estão te aprisionando mesmo, tá? Essa é a notícia dessa live. Ou medo de fazer ou quer muito fazer, né, o teste de coloração, o tal teste de coloração. Me conta que você sabe o que é isso. E achar que a vida vai mudar. Ai, a minha vida vai mudar quando eu souber a minha cartela de cores. Um novo horizonte se abrirá. Eu serei uma pessoa melhor por isso. Será que é isso mesmo? Então vamos falar sobre tudo isso nessa live. Medo de usar cor e ficar mal vestida. O mito da cartela de cores, de tanto aprisionar quanto de mudar tanto a vida assim. Falaremos sobre isso, tá? Bom, vamos lá, gente. O que acontece, né, com relação a essa história da cor? E a maioria assim, dos seres humanos que eu conheço, né? Vocês sempre percebem que eu falo a maioria, não todo mundo, porque todo mundo é sempre muita gente, tá? Mas vamos lá. Uma boa parte das pessoas tem medo de usar cor, que pelo que eu percebo, porque vão ficar mal vestidas. E por que você pode estar cometendo esse erro, né? Ou achando que, se eu usar cor, ficarei mal vestida. E tanto que ontem eu coloquei várias enquetes mostrando pessoas super bem vestidas, com estilos super diferentes, usando as mesmas cores. Mas o que acontece? A gente tem uma referência de pessoas que se vestem bem com cores neutras, né? Então, assim, a maior parte das referências que a gente tem na internet ou em revistas de moda, se é que elas ainda existem, revista Manequim, seja onde for, elas são baseadas em cores neutras. O que são cores neutras? Preto, branco, cinza, marrom, bege. E tem 3 cores que eu classifico como neutras, que é o verde militar, ou verde musgo, o vinho e o azul marinho, tá? Mas a gente vê mais pessoas vestidas de cinza, branco, preto, off-white, marrom. E aí a gente vê essas fotos sendo classificadas como pessoas bem vestidas. A tal pessoa elegante. Então você pode estar cometendo esse erro de achar que só dá pra ficar bem vestida desse jeito, né? Não, então, se tal pessoa é um ícone e só usa preto, então é isso. E eu vou, assim, já vou falar um possível erro que você pode estar cometendo é colocar toda a sua esperança de uma elegância ou de um bem vestir no preto. Porque assim, gente, o refinamento, ele é muito mais entendido pelo cérebro com roupas claras, tá? E aí já tem esse primeiro erro que você pode estar cometendo, achar que só o preto ou só cores escuras podem te deixar bem vestida. Já cai por terra essa história. Um outro erro que você pode estar cometendo é ficar procurando regra demais. Não sei se você sabe disso, mas regra demais atrapalha na vida, né? E aí isso volta para o excesso de informação. Então você tá se lotando. Não, o contraste é mais importante. Não, o raio da cartela de cores é mais importante. Não, a maquiagem é mais importante. Não, aí no fim, gente, quando tudo é importante, nada importa. Sabe aquela história? Quando tudo é urgente, nada é urgente. Não é possível que as suas prioridades na vida estejam focadas em tantas coisas assim. Então, a gente também se perde nesse mar de informações que existem por aí. Aí tem uma pessoa que fala que usar cor é ficar mal vestida, aí outra pessoa fala que não. Aí se você quiser criatividade, só dá pra comunicar criatividade ficando colorida. E aí você começa a ver tanta regra, que você já não sabe mais qual seguir, tá?
E aí tem um outro mito que a cor escura emagrece. Será? Será que cor escura emagrece mesmo? Gente, na minha opinião, o que emagrece é fazer dieta. Não existe outra coisa. E usar roupa do tamanho certo. E aí você ainda fica com esses mitos que a Cris colocou aqui pra gente, de se você estiver acima do peso, você não pode usar cor. Que eu também não sei de onde tiraram isso. Porque o que interessa absolutamente mais pra uma pessoa que quer parecer mais longilínea ou mais magra é o caimento da roupa. Não importa a cor dela, certo? E aí existem camadas de entendimento dessas cores, né? Então, assim, mais uma vez a gente passa pro querem resolver algo com uma pergunta, com uma resposta única, simplista, que no fim não responde muito, sabe? Então você também, em vez de você aprender a usar cores, e é esse erro que você pode estar cometendo, a usar as cores que fazem sentido para a sua vida, para você ficar bem vestida para a sua vida, você quer uma fórmula pronta de alguma blogueira ou de alguma consultora de imagem e estilo que vai fazer instantaneamente isso funcionar para você. Aí, eu vou falar um erro muito interessante que aconteceu com a Isa Ribeiro, que eu atendi. E ontem, na nossa aula de formação, uma das alunas relatou que a cliente que ela está atendendo, porque eu estimulei as minhas alunas a atenderem alguém, né, durante a formação, para elas conseguirem trazer as dúvidas de forma mais prática. E tanto a Isa Ribeiro quanto essa cliente que está sendo atendida pela minha aluna, elas têm a mesma questão e elas têm cartelas, de certa forma, parecidas, vamos dizer assim, né? Cartelas de cores, elas ficam melhores de cores que elas acham que não é cor. Chego lá. O que acontece? A gente acha, que é esse erro que você pode estar cometendo, que usar cor é só usar cor vibrante, é só usar cor viva, é só usar cor coloridona. A gente esquece que existem outras nuances de cor. Tem as cores claras, tem as cores suaves, tem esses coloridos neutros que eu falei pra vocês aqui, que é o vinho, o azul marinho e o verde militar ou verde musgo, entende? Então a gente fala assim, então se eu não usar a cor zona, eu não estou usando cor. E aí isso aconteceu com a Isa Ribeiro e com essa cliente da minha aluna. Por quê? A Isa, a gente descobriu que a cartela dela é outono suave, ou seja, ela fica bem com cores opacas, aquela cor sem, ela é o oposto da cor vibrante, ela é o oposto da cor viva, né? É uma cor assim bem calminha. Aí o que acontece? Ela achava que se ela estivesse usando um amarelo mais apagadinho, mas ainda um amarelo, ela não estaria usando cor. Então ainda tem esse erro que a gente comete, de achar que usar, e que você pode estar cometendo, usar cor, só é usar cor se for, muito colorido, muito colorido. Então, é legal a gente também ligar o radar da intuição para entender qual é a cor que eu consigo usar, qual é a cor que faz sentido para mim, né? E aí ontem eu coloquei nas minhas enquetes, hoje eu vou colocar de novo, tenho falado das enquetes porque elas são bem importantes, gente, looks com cores iguais ou uma ideia de combinação igual com estilos completamente diferentes. Então assim, e também não dá, qual é a minha intenção com esse vídeo? Não te encaixotar, não falar pra você assim, não, garra na tua cartela, garra naquelas cores ali que te falaram que você combina e olha, a sua vida vai mudar, vai dar pra fazer todas as combinações ali e às vezes você não se identifica tanto assim com aquilo. Às vezes aquela cartela não traz uma comunicação exatamente como você quer trazer, tá? E aí eu me questiono, e eu não sei se vocês sabem disso, se você chegou aqui agora, eu atendi muitos anos sem fazer análise de coloração, gente, muitos anos, e eu entregava uma consultoria completa. Porque eu me preocupava em entregar uma resposta sobre as cores que faziam sentido para aquela cliente, para aquele cliente que estava sendo atendido. Quer dizer que eu odeio a cartela de cor? Quer dizer que eu acho que ela não funciona? Não, eu acho que para algumas pessoas ela super vai funcionar e para outras pessoas pode ser que ela atrapalhe ou pode ser que ela seja só um pedacinho do que importa. Como eu mostrei para vocês aqui de uma cliente na semana passada, que eu entreguei uma cartela e meia, né? E aí vocês ficaram em alvoroço. Nossa, como assim? Uma cartela e meia? Meu Deus do céu! Eu vi isso acontecer, né? Então, o que acontece, gente? Eu espero que com esse vídeo, com essa live, quem tá me vendo aqui, vocês entendam
que dá sim pra ficar bem vestida pra sua vida usando cor, que existem vários tipos de cores, então não é só a cor viva que é cor, tá? Inclusive, eu estou usando cor aqui nesse momento, e são cores, eu tô usando aqui, ó, um roxo, eu tô usando um verde, espero que vocês estejam enxergando da mesma forma que eu, uma estampa preta e branca e ainda o dourado aqui, ó. E deixa eu contar uma coisa pra vocês, teoricamente, o dourado não combinaria comigo, porque ele não está na minha cartela de cores. E o que eu faço com isso? Obrigada pela informação. Porque eu vou continuar usando o dourado, porque o dourado faz sentido pra mim, tá? Então também é sobre isso, sobre que regras eu sigo e que regras eu não sigo, que regras não fazem sentido pra mim. E aí eu vou contar uma história pra vocês sobre essa história da cor, que aconteceu com uma cliente minha, que a gente usou a cor super a favor dela, e foi muito interessante ver o crescimento que aconteceu na carreira dela, porque a gente manipulou as cores de forma super interessante pra ela, tá? Então vamos lá. Essa cliente, ela é advogada, ela trabalhava numa super empresa e ela tinha uma questão que ela era muito novinha, querendo chamar atenção ali, né? Então ela não queria ficar com aquela pecha, com aquela marca de ai, a fulana é ótima, mas ela é novinha, ainda tem que comer muito feijão com arroz, porque ela era uma ótima profissional, né? E aí o que acontece? Essa cliente trabalhava numa área, óbvio, sendo advogada, numa área jurídica, onde tinham pessoas muito formais, e advogada, não sei se vocês já perceberam, tem por hábito usar mais cores escuras, quando não ser preto, tá? Eu tive uma advogada na minha família muito marcante, que foi a minha sogra, e ela era a louca do preto mesmo. Pra ela, assim, era preto, máximo branco. Máximo, tá? Ela usava muito preto. Mesmo com peças coloridas no guarda-roupa. Porque tem essa questão do dress code da carreira, né? Do advogado. E aí, o que a gente tomou a decisão, né? Fazendo essa identidade visual dessa cliente? Ela tinha uma cartela de cor, ela tem uma cartela de cor, até me perguntaram a mim que já falo, super clarinha, que é um verão claro. O verão claro é feito o quê? De cores claras. Candy colors, entende, gente? Então, assim, a gente pensou, olha, se a gente for do preto pra essa corzinha muito inha, o que vai acontecer? Vai chocar, porque ela tá no meio muito escuro. Então, o que a gente decidiu? Que ela usaria cores parecidas com essa. Eu até vim com esse exemplo para falar sobre ela. Que ela ia trazer uns colares mais com uma pontinha uma pontinha iluminada assim para ela. E ela começou a usar camisas lilá, vinho, né? Roxo, enfim, tem vários nomes dessa cor, mas eu vejo como um roxo, tá? Eu tô falando, não sei exatamente como vocês estão vendo. E a gente colocou uma camisa dessa cor mesmo no guarda-roupa dela. A gente usou muito os coloridos neutros, azul marinho, o verde. A gente usou os azuis da cartela dela. Pra quê? Pra quando ela fosse pra uma reunião, não desconsiderassem, né, a palavra dela, a voz dela, mas de alguma forma ela se destacou ali. E ela falou, Vivian, tá incrível como essa história de eu usar a cor, eu tô me destacando na sala, né? Então, assim, por não usar mais preto, por ir no oposto, eu tô chamando mais atenção. E ela ela continuou usando essa estratégia durante todo esse tempo. E ela foi crescendo, porque ela foi se destacando. Então, assim, a gente decidiu que ela não ia se destacar tanto assim da multidão, porque a idade dela jogava contra ela, né? Assim, ela não tinha a favor dela a idade, porque para os advogados também, a história da tradição, do quanto tempo você está trabalhando ali, conta muito, né? Então a gente decidiu isso, que ela ia usar as cores, mas de uma forma mais sóbria, não adotar a cartela dela para ela ficar uau, tão colorida assim, se destacar. Então, um exemplo claro de entender a cartela de cores de uma cliente e ajudar a não usar a cartela de cor, né? Então, assim, é possível sim fazer isso. Por quê, gente? A comunicação, ela sobrepõe isso. Agora, quer dizer que não daria nunca para usar aquelas cores? Não, ela decidiu que na vida pessoal, né, no lazer dela, ela ia ter roupas mais claras. Até pro cérebro dela ter aquele entendimento de estou no lazer, estou no trabalho, sabe?
Então a gente também usou isso a nosso favor. Porque o que acontece, gente? O segredo é você entender por que você quer usar cor, como ela pode entrar na sua vida e o que é bem vestida para a sua vida usando essas cores. Então eu tô com uma calça azul agora, essa blusa surgiu roxo, berinjela. Aqui surgiram várias cores, eu falei que isso acontece. E verde, e dourado, e preto com branco. Mas existe uma coerência, tá? Existe uma coerência, existe uma história sendo contada por aquelas cores. Então, vocês podem usar... aí o que vocês podem fazer? Primeiro, pensar como seria usar cor na vida de vocês, como essa cliente fez, o que é usar cor na vida, né? Dessa pessoa, nesse contexto. Como eu posso usar essas cores, né? E eu lembrei de uma outra história também bastante interessante, de uma cliente, que ela foi o oposto dessa cliente que eu contei. O que acontece? Ela é uma pessoa bastante séria, né? Essa outra cliente que eu atendi é o oposto dessa cliente advogada, muito séria, já com seus 40 anos, então assim, ela não sentia mais que ela tinha que comprovar nada. Olha, eu já tenho uma carreira, eu já tenho trabalhos publicados, e ela é uma psicóloga, tá? Bastante reconhecida na área dela, enfim. Daí o que aconteceu? Ela me contratou para fazer o oposto. Ela falou: Vivi, eu quero tirar essa seriedade, eu uso sempre cor escura, eu uso sempre cinza, preto, branco, não aguento mais. E aí quando ela me contratou para isso, para trazer uma leveza para ela. E aí o que aconteceu? A gente também burlou a cartela dela. A gente chegou numa cartela com cores mais opacas, com cores mais suaves. E aí a gente fez o contrário, a gente trouxe a cartela de verão claro para a vida dela, que é uma cartela super feliz. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho uma aqui, ó, que eu vou entregar para uma cliente, tá até aqui na mão. Então, o que acontece? Aí, no caso dessa cliente, fez um super sentido. Então, eu burlei para o colorido para ela, tá? E aí, a gente ficou com os rosas, com os azuis claros, que ela ficava super bonita ainda com eles, tá? Então, era uma cartela que era próxima da cartela dela. Ó, é uma cartela colorida, tá vendo? Olha que beleza. E aí, eu entendi como funciona. Esse que é o ponto, gente. Eu entendo como funciona a cartela, eu entendo como funcionam as cores, eu entendo a comunicação dessas cores, e aí eu uso para estar bem vestida para minha vida, né? E não o contrário. Vocês ficam tentando fazer o contrário, né? Olha, me dá aí uma regra para eu seguir. Existem várias possibilidades de regra. Como eu falo, não existe isso da universalidade das coisas, né? Até uma das minhas alunas de formação falou isso numa das aulas. Falou assim: se o negócio é universal, ele não é individual. Então cabe à consultora transformar aquilo em algo individual para cada cliente, certo? Então esse é o ponto. Entendam o que vocês querem das cores. Entendam quais são as cores que vocês gostam. Vocês gostam de cores mais vivas, de cores mais claras, de cores mais suaves, como eu coloquei aqui. Se não, você quer ficar nesses coloridos neutros que eu contei, que é o vinho, o azul marinho e o verde musgo. O que aconteceu? Eu me inspirei nessa história. Olha o que eu fiz aqui, gente. Eu me inspirei no vinho, no azul marinho e no verde musgo pra fazer essa combinação com o azul, com o roxo e com o verde. Olha aqui, ó. Eu estou de calça jeans, tá vendo, ó? Então, o que acontece? Eu tô aqui misturando essas cores, inspirados no neutro, só que um pouquinho mais colorida do que eu seria no neutro. E aí, o que acontece, gente? Também vale entender o contexto que você tá. Se não existe uma questão de costume. Então, o que acontece? Eu fui uma pessoa bancária. Não sei se vocês sabem disso. Eu já fui bancária. Fui uma pessoa bancária, é ótimo. Eu já fui bancária. Mas eu também já trabalhei em indústria. Eu também já trabalhei em telecomunicações. Eu também já trabalhei com inovação. Trabalhei com várias coisas. E aí, isso me deu a oportunidade de enxergar essas nuances em cada um desses lugares. Então, quando a gente vai levar em consideração a nossa carreira também, né? Tem várias questões que valem ser olhadas com carinho. Que eu acabei aprendendo muito a usar cor escura por ter sido... Quando essa cliente me contratou, essa advogada, muito novinha nesse ambiente, eu entendi muito ela. Porque eu já fui essa pessoa novinha dentro de um ambiente de uma indústria onde eu trabalhava com homens muito mais velhos do que eu, tá? Eu era uma das únicas meninas na área e tinha vários, assim, eu tinha 19 para 20 anos
e a idade média do resto das pessoas da minha área era 60 anos. Então, como essas pessoas iam me respeitar? Como essas pessoas iam interagir comigo? Então, se eu fosse a pessoa que, eu vou aparecer de cabelo colorido, vou aparecer toda cor-de-rosa e vou achar que eles vão me respeitar? Então, a gente também tem que entender o ambiente que a gente tá, pra usar a nosso favor, entendem? Usar a nosso favor, esse que é o ponto. Use a comunicação visual a seu favor, também tem isso. Quando eu falo pra sua vida, esteja bem vestida pra sua vida, é isso. Aí o que aconteceu? Quando eu saí dessa indústria e fui trabalhar num banco, eu já estava acostumada com esse dress code super neutro, pendendo absurdamente mais pro escuro, porque é um ambiente extremamente tradicional, né? Onde isso é importante. O que a gente espera de uma pessoa? A gente esquece também, a gente como usuário desses serviços, o que a gente espera de uma indústria? O que a gente espera de um bancário ou de uma pessoa que atende a gente no banco? A gente espera que essa pessoa seja responsável, porque a gente está falando de dinheiro. Quando a gente fala de indústria, a gente está falando de fabricação de equipamentos importantes. Então a gente esquece como a gente também quer interagir com essas pessoas, né? Então assim, fica um pouquinho de fora e vê e enxerga isso, né? Aí quando eu fui para uma área já mais de comunicação, de inovação, o que aconteceu? Eu percebi que as cores, elas podiam ser mais usadas, as cores mais claras, as cores mais coloridas, entendem? E isso, a gente esquece da importância disso também, né? E se você é uma pessoa que você não tem essa exigência, né? Você trabalha em casa, você é dona de casa, você tá nesse outro momento da vida, né? Num outro momento, é uma vida diferente disso, né? De uma pessoa que tá ali colocada num ambiente, como aconteceu com a minha cliente também, que eu contei pra vocês. Na vida pessoal, ela quis trazer as cores claras pro cérebro dela entender isso. Então, é interessante você pensar, eu quero usar as cores pra eu ficar mais bonita no dia a dia, e ajuda pra caramba também, gente. Então é tudo uma questão de por que você quer usar cor, tá? E aí você vai pro como eu vou usar cor, que regra faz sentido pra mim, que regra não faz sentido pra mim. Vale a pena eu ficar decorando o que tem no círculo cromático, as combinações do círculo cromático? Não vale a pena? Um exemplo prático também do círculo cromático. Tem uma combinação lá, que é uma combinação bastante criativa, que é misturar laranja com azul. Eu acho lindo, só que eu fico muito ruim de laranja, gente. É uma cor que me faz muito mal. Eu fico feia de laranja, tá? Eu fico com uma super olheira, não dá certo. Mas é uma combinação certa. Olha como são as coisas. O laranja com azul fica lindo. Para mim, na minha vida, não fica bom, né? Então, a gente sabe. E se você é uma pessoa, como algumas alunas que passaram pela minha vida, algumas clientes, que fica muito bem com cor, não fica procurando pelo em ovo, sabe? Usa a cor do jeito que você quer, entende? Então, assim, eu falo muito isso, que as pessoas, às vezes, elas ficam bem com muito mais cores. Ela é uma pessoa sortuda, na minha opinião, porque ela fica bem com uma gama enorme de cores, e ela fica tentando se encaixar, sendo que ela pode ter escolha. E eu entendo que quando a gente tem muita opção, a gente fica um pouco, né, confuso. Mas esse é o meu convite diário pra você. O que é estar bem vestida, colorida na sua vida? Né? Esse que é o ponto. Não é sobre ficar... Por exemplo, eu tenho até receio de falar minha cartela de cor, porque algumas de vocês vão falar assim, eu sou um pouco parecida com a Vivi, então eu vou usar as mesmas cores que ela, porque eu acho legais. Não, olha pra sua vida, olha as cores que você gosta. Olha o que faz sentido pra você. Dentro desse conceito todo que eu falei, tá? Dentro desse conceito todo que eu falei. Então, até a Cecília falou, eu sou assim com roxo e azul, Vivi, simplesmente não dá. E geralmente a gente sabe, tá, gente? Geralmente a gente sabe, porque a gente se vê e algo está estranho. A gente também tem uma relação sentimental com as cores. E aí, vocês sabem, né? Eu sei que eu tô repetindo muito essa história dos benefícios que você tem quando você aprende a usar cor. O primeiro deles foi isso que eu contei. Você consegue usar a cor a seu favor pra se destacar no meio da multidão quando você quer, de uma forma positiva, né? Você pode usar a cor pra ser ouvido, pra ser ouvida, né? E pra comunicar literalmente o que você quer. Será que se eu usar, tipo o que eu falei da minha outra cliente, será que se eu usar as cores claras, eu não vou acolher mais os meus pacientes?
Será que se eu usar as cores coloridas, né, as cores vivas, eu não vou chamar atenção de um jeito interessante no meio de uma multidão e eu quero esse destaque? Ou não, eu não quero. Eu quero me destacar só um pouquinho. Então eu vou usar as cores coloridas neutras para ficar diferente da galera, como eu fiz com a outra cliente, mas não tão diferente assim a ponto de eu ser uma estranha naquele meio, que não é o que eu quero, tá? Até a Isaura falou assim, como você mesmo diz, Vivi, você não é todo mundo. Exatamente, exatamente. Bom, essa aqui é a minha cartela de cores, ó, gente. Eu tenho duas. Eu também posso usar parte de uma outra cartela, mas isso é um outro assunto, tá? Que foi o que eu falei da minha outra cliente. E eu geralmente entrego assim para os meus clientes, tá, gente? Eu falo, olha, essa cartela é incrível para você, mas você também pode usufruir das cores dessa cartela de uma outra maneira. Para algumas pessoas a cartela faz um super sentido. E aí eu falo, não, vambora, vamos usar só a sua cartela mesmo e vamos seguir. Então, mais uma vez, depende, né? Na minha opinião, cabe à consultora saber orientar dessa maneira, né? Não encaixotar ninguém, mas sim trazer possibilidades, tá? E também tem uma outra coisa, se você acha que essa história... O que eu acho que é outro benefício maravilhoso, você escolher uma cartela de cores pro seu guarda-roupa, como eu fiz com algumas clientes minhas, né? Na verdade, eu faço sempre essa história de dar eu falo que é mais um mood board do que um aprisionamento. Por quê? Eu também não sou a pessoa, gente, que fica assim, ó, vê se bate a cor da cartela. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ai, olha, eu fico bem de roxo, eu fico tipo o que eu tava falando aqui com a Cecília. Eu não fico bem de laranja, mas eu fico bem de verdes, fico bem de rosas, fico bem de roxos, né? E até a Cecília falou, não fico bem de azuis, não fico bem de roxos, mas fico bem com outras cores, cores quentes e por aí vai, tá? Qual que é o ponto aqui, gente? Qual que é a super vantagem de você escolher uma cartela de cores pro seu guarda-roupa, mesmo que não seja, mesmo que você não tenha feito teste de coloração, mas você pensar nessas cartelas, né? Vou pegar o exemplo de novo da minha cliente advogada. No meu trabalho eu vou usar as cores neutras coloridas e na minha vida eu vou levar em consideração minha cartela verão claro. Você tem um guarda-roupa fácil de combinar, né? Porque olha que é incrível a harmonia de cores de uma cartela, gente. Todas as cores combinam com todas as cores de uma cartela. Todo mundo combina entre si. Então, qual que é a facilidade disso? Você escolhe uma harmonia pro seu guarda-roupa, entendeu? Então, gente, sério, uma super facilidade. Você acaba economizando dinheiro, você acaba economizando tempo. Como a Isa, que eu até dei de exemplo aqui, que tem uma cartela suave, ela até falou, nossa, quando a Vivi me explicou que é muito legal ter as cores escolhidas pro guarda-roupa, porque um dia que você acorda mal, ou um dia que você acorda com conjuntivite que não tá vendo nada, você tem certeza que você vai pegar qualquer coisa no guarda-roupa e vai funcionar. Então você não fica mais, será que esse dá com esse? Dá. Aí depende do dia, o que você quer? Você quer estar mais colorida, você quer estar mais neutra, e simplesmente as coisas funcionam. É só essa a questão, tá? Então a cor, ela ajuda, o entendimento das cores que fazem sentido pra sua vida, ajuda a não perder tempo, não ficar lá pirando. E aí você precisa ver menos esse tanto de regra que tem aqui. Será que tal dá com tal? Será que tal dá com tal? Tipo, eu falei, laranja fica bom com azul. Tá. Tipo, vou dar o meu exemplo da Cecília. Eu fico horrível de laranja, mas fico bem de azul. Ela fica bem de laranja, provavelmente péssima de azul. Aí o que a gente faz? Ai, meu Deus! E agora? Qual é a combinação? Então, se você sabe quais são as cores que ficam bem em você, se você tem essa coerência, por exemplo, eu fugiria pro azul e verde, ela provavelmente fugiria pro laranja e amarelo. Eu não sei, eu tô aqui, né, dando soluções aqui possíveis, mas dentro das cores que ficam bem pra ela e dentro das cores que ficam bem pra mim, certo? Ó lá, Cecília falou, ficou maravilhosa de laranja, eu imaginei. Por quê? Por conta do que ela me contou aqui da cor azul. Mas ela fica maravilhosa de laranja para a vida dela, fazendo as combinações que ela acha legais para ela, certo? Assim como eu contei daqui. E, gente, é o que eu falei também. Vocês estão... Agora tá surgindo um movimento de ficar muito apegado a muita regra, né? Então, tem muita regra disseminada por aí, isso confunde pra caramba a nossa cabeça. Então, esse também é um benefício de você falar, não, é isso que funciona pra mim. É nisso que eu vou me apegar. Seguirei a vida. Não vou ficar mais me enchendo de informação que não faz o menor sentido, certo? Então, olha, é isso. E é possível, super, mostrei aqui,
Estou colorida do meu jeito hoje. Vou colocar mais enquetes com relação às cores que eu sei que vocês mais gostam. Pra vocês pensarem nisso, tá? Que dá sim pra ficar bem vestida com cor. É uma falácia isso da história do... Ai, você só está elegante com um pretinho básico. E expandir aí o pensamento, tá? Olha lá, a Regiane, uma cliente querida, colocou: eu gosto de laranja e fiquei feliz com a minha cartela Primavera Clara. Lá tem o laranjinha. E ela fica linda de laranjinha. E fez um super sentido pra comunicação dela. Fica mesmo. Regiane fica linda de laranjinha. Maravilhoso, maravilhoso. E é isso, gente. Percam o medo das cores. Elas não mordem, mas não use cores só porque falaram pra você que você tem que usar. Você não tem que nada, tá? Você usa se você quiser, se fizer sentido, mas abra o pensamento com relação a isso pra você também não se aprisionar tanto, né? Ficar com medo. Não é pra ter medo, mas não é pra usar também só porque estão falando que é pra usar. Em resumo, é isso. E dá sim pra ficar bem vestida pra sua vida usando cores. Basta você entender qual é a função delas, como elas vão funcionar no seu guarda-roupa e como vai acontecer essas combinações, independente do estilo pessoal, tá? Existem muitas possibilidades aqui, tá? Mas é isso que eu tô falando pra vocês. Prestem atenção no que fica bem pra você, tá bom? É isso, até o próximo Vivi, Emergência 911 com a Vivi, certo? Live de segunda a sexta, às 9h11 da manhã. Até amanhã, gente. E você também que tá vendo a reprise, mande essa live compartilhe essa live com uma amiga que precisa receber essa informação, tá? Tem um aviãozinho aqui, pega o link da live, manda no WhatsApp pra facilitar a vida, gente, né? Faça isso por alguém que você acha que pode ser ajudado. Um beijo, até amanhã.